Olá pessoal, vamos lá então. Essa é a apresentação da identidade visual da Mantelas Padaria de Vigo. Eu não vou me arriscar a falar espanhol porque meu espanhol é péssimo, mas vamos ter frases aqui em espanhol e em português e eu vou apresentando em português para vocês, tá bem? A Mantelas é uma padaria artesanal localizada em Vigo, na Espanha, com forte conexão local. Então o nome ele vem da própria rua, que também se chama Mantelas, e reforça essa identidade próxima da marca. Por que é próxima? Porque as pessoas que estão na rua, elas já conhecem o nome da rua e vão associar a sua marca com a rua. Então Mantelas, Mantelas é o nome da rua, mas também é o nome da padaria que eu conheço, que eu vou lá sempre. Isso é perfeito, né? Então, pensando nisso, em trazer uma associação de proximidade da marca com o público local, eu trouxe essa tagline. A tagline a gente chama de descrição da marca, né? Então a marca principal é Mantelas e abaixo a descrição dela é Padaria de Vigo. Antes estava Mantelas Padaria, né? Se eu não me engano. Então por que eu acrescentei de Vigo aqui? Para você fazer essa associação não apenas com a rua Mantelas, mas com o público geral de Vigo. Então a pessoa que é da rua Mantelas já conhece a Padaria Mantelas, mas a pessoa que é de Vigo às vezes ainda não conhece a Padaria Mantelas. Então a gente coloca a Padaria de Vigo para que as pessoas da cidade elas acabam encontrando e relembrando sua marca, né, se associando a ela. Então isso é importante a gente mudar isso aqui e é fato. O que eu estou trazendo para vocês é apenas um direcionamento estratégico, né? Eu falo como um profissional especialista em marca e trago para vocês quais são os melhores caminhos para vocês seguirem. Só que vocês são os donos, então vocês vão poder falar se vocês querem ou não seguir, entendeu? Então a decisão final é sempre de vocês. Avançando, nós temos aqui a essência da marca. Então é uma marca que é rústica, leve e também moderna. Ela tem esse lado do sofisticado na elegância, na simplicidade. Então quando a gente pega o sofisticado na simplicidade, é de fazer do simples um fator primordial para a marca, né? Então, olha, se a gente é simples, vamos fazer uma coisa assim, um simples bem feito, né? Então, trazer esse valor na sofisticação da simplicidade, com um toque acolhedor e humano. Representa o equilíbrio entre o tradicional, que é o artesanal, e também o contemporâneo, que é o jovem e visualmente refinado. Uma coisa que é importante, e vocês vão poder me corrigir depois, é se a marca é de fato artesanal. Então, a gente não teve tanto tempo para poder esmiuçar a marca, né, se aprofundar nela, mas os produtos que vocês vendem dentro da padaria são vocês mesmos que produzem? Vocês fazem com a sua própria mão? É feito à mão? Porque se sim, então de fato a marca é artesanal. E isso seria um valor muito importante para a gente trabalhar. Inclusive, toda a estratégia de marca que eu coloquei aqui para vocês é pautada nisso, né? De algo artesanal, algo feito à mão. Isso gera muito valor para a marca. Mas caso não seja, caso vocês terceirizem essa produção, aí faz sentido a gente evitar utilizar o termo artesanal. Então, só voltando aqui, né? Mantelas é o nome da marca. Ela é rústica, ela é leve, ela é moderna e ela também é artesanal, até o momento, até que vocês possam me corrigir também. Nós temos agora o público-alvo. Esse público-alvo ele se baseia no público local, das pessoas da rua. Ele se baseia nos turistas que não são da cidade, não são da rua, mas acabam visitando e acabam encontrando a marca. E também os jovens, né, que principalmente a linguagem jovem, como o Rafael falou, ele queria se conectar muito com o jovem, né? Então nós temos aqui os residentes de Vigo que valorizam o que é artesanal. Nós temos os jovens que eles consomem por estilo e também experiência. Então o jovem ele vai querer uma coisa que difere das outras, né? Então ele vai olhar várias padarias iguais e vai ver uma diferente. Poxa, essa daqui é diferente. Então ele gostou do estilo. Quando ele chega lá, ele vai ver como que ele vai ser atendido, ele vai ver a atmosfera da marca e ele vai retornar se ele gostar da experiência. Então são dois fatores que vão atrair o jovem, né? O estilo que a gente já está trabalhando, esse lado rústico, esse lado leve e moderno, só que também a experiência que vai fazer com que o cliente ele volte mais vezes. E os turistas que eles estão ali de passagem, eles também se atraem pelo charme e a personalidade da padaria, né? Posicionamento, a gente criou um posicionamento que antes eu tenho que explicar o que é o posicionamento, né? Posicionamento é onde você quer ser colocado no mercado. Então vamos supor, padarias. Padaria tem um monte, né? Só que qual padaria que ela coloca como um fator primordial no atendimento dela o pão feito à mão, ou alguma coisa no processo que é feito à mão, uma coisa artesanal. Então, poucas padarias elas trabalham o artesanal, ou alguma coisa feita à mão. Então, como eu falei, né, se a marca for de fato artesanal, é primordial a gente trabalhar e se aprofundar nisso, né? Então, eu trouxe até uma frase, né, o sabor do feito à mão.
Então, sabe, o sabor feito à mão é diferente do que uma coisa que não é feita à mão, uma coisa que é terceirizada, industrializada. Então, o sabor do feito à mão é a propriedade que a padaria tem para falar, olha, eu fiz isso daqui com a minha mão e estou disponibilizando para você, né? Estou entregando para você. Então é uma coisa que ela vai trazer de fato um afeto, ela vai fazer com que as pessoas elas se aproximem, porque não é uma relação só de comerciante e cliente, é uma relação muito mais forte do que vocês estão entregando uma coisa que vocês produziram, né? Então existe o afeto sim. E a padaria que ela tem esse lado também contemporâneo, né? Que une essa tradição artesanal e o estilo jovem que a gente está pensando em traduzir para a marca. Agora, depois dessa explicação, por que é importante ter essa explicação? Porque tudo aquilo que a gente leu antes foi o que moldou a identidade visual da marca. Então, tudo que a gente conversou, as fotos que vocês enviaram, as validações que a gente fez, foi me encaminhando para esse momento, né? De pensar nessa estratégia de marca e pensar em como a gente vai esmiuçar essa marca na identidade visual. Então, aqui nós temos primeiramente a tipografia. A tipografia são os estilos de fontes que a gente vai utilizar. Vocês vão utilizar dentro do Instagram, vocês vão utilizar nos impressos, né, que é cardápio, cartaz, panfleto. Então, tudo que a marca for utilizar, que vai escrever texto, né, de forma impressa ou no Instagram, vai ter esse padrão de tipografia. Para os títulos, você vai utilizar essa EB. A EB ela é muito boa porque ela tem esses traços que vão desde os mais leves até os mais pesados. E aí você vai utilizar para título para dar um destaque maior. Só que quando for para texto corrido mesmo, texto simples, você vai utilizar a Nunito. A Nunito ela é uma tipografia leve, né, mais minimalista, né, mais moderna. E a EB é uma marca um pouco mais tradicional, uma tipografia mais tradicional. E se você for olhar aqui dentro dessas apresentações, eu estou utilizando já a tipografia, né, e mostrando já como exemplo. Então, os momentos de título vai ser a EB, os momentos de texto vai ser a Nunito. Certo? E, inclusive, essa apresentação eu vou deixar com vocês também em PDF, porque vocês vão poder acompanhar tanto a minha apresentação em vídeo, como também analisar com mais calma a apresentação em PDF, certo? Avançando, nós temos aqui a paleta de cores. Nós estávamos com um dilema entre trazer o marrom ou não trazer o marrom para junto dessa paleta de cores. Eu escolhi manter apenas duas cores. Quando a gente traz apenas duas cores para a marca, a gente chama de paleta monocromática. É apenas uma combinação de cores, que é o verde e o branco. Por que eu decidi isso? Porque o verde e o branco ele já entregava tudo que a marca precisava, entendeu? Então o marrom ele estaria ali apenas por estar, ele não estaria agregando. E aí o verde e o branco, também pensando em questão estratégica, é mais fácil das pessoas associar quando tem menos elementos do que mais. Então vamos pegar a Coca-Cola. Geralmente a Coca-Cola ela tem o branco e o vermelho. Então ela poderia utilizar o preto? Poderia, inclusive tem até o Coca-Cola Black, né? Só que a marca principal é o branco e vermelho de forma estratégica, para fazer com que com menos cores ela seja mais fácil de ser lembrada. Então a gente faz essa estratégia aqui também, não seguindo a Coca-Cola, mas em questão de estratégia de fazer com menos a marca ser mais lembrada. Então o verde e o branco ela faz sentido para a gente utilizar nesse contexto. Inclusive, cada cor ela vai ter um significado e quando ela se junta com outra cor, o significado dela ele se amplifica, né? Ele diz a que veio. Então aqui nós temos o verde que ele vai trazer a sensação de tradição, de aconchego, sofisticação, calma, de ser atemporal, de ser artesanal. O branco ele vai ser a leveza, a simplicidade, o afeto, o neutro, o dedicado, o delicado, o acolhedor também. E aqui embaixo nós temos os códigos, né? Tem o código X, que é o hexadecimal. Esse código hexadecimal você vai utilizar em todas as plataformas digitais, então Instagram, tudo que você vai utilizar, tela mesmo, né? Tela de celular, tela de computador, você vai utilizar o X. E tem o CMYK aqui abaixo, que é tudo que é impresso, tudo que é de papel. Então, esse código é para vocês manterem a fidelidade da marca. Mesmo quando eu não estiver aqui, quando vocês forem mandar esse material para outro designer, outro profissional gráfico produzir alguma coisa para vocês, se ele seguir essa numeração, ele vai manter a fidelidade das suas cores. E isso é muito importante para a marca manter uma padronização. E agora nós temos os ícones. A marca ela não foi projetada para utilizar muitos ícones, até pela questão da gente buscar aquilo que a gente falou lá no comecinho, né?
sofisticada na simplicidade. Então, com menos é mais, né? A gente busca poucos detalhes para apresentar alguma coisa. Só que os ícones aqui eles vão servir como uma âncora para a gente utilizar em momentos-chave. Por exemplo, quando for utilizar dentro do menu, né, que é o cardápio, vai ser importante utilizar ali porque são ícones que vão mostrar o que é. Então, principalmente para quem é... Vou pegar aqui a palavra que eu esqueci. Cadê? Para quem é turista, né, ele vai se localizar melhor quando tiver ícones. Dentro do Instagram também é importante ter alguns ícones ali. Então, para esses fatores, é importantíssimo utilizar ícones. Por isso, a gente projetou já pensando nessa aplicação. Então, nós temos aqui a localização, nós temos o pão, temos o croissant, o trigo, temos a cesta de pães, o bolo, a luva de forno e também o café. Avançando, nós temos aqui agora o logotipo, e aqui é o rascunho mostrando como que foi projetado e o seu conceito. A gente fez um logo que ele combina tanto essa tradição, como eu falei, né? A tradição ele é voltada para essas tipografias que são serifadas, só que ele também traz leveza, né? Então, cada detalhe aqui no final, ó, você vê que é como se ele tivesse feito à mão, desenhando à mão, que representa muito a identidade da marca também, né? E ele também transmite essa sensação, né, de cuidado com o artesanal. O M, eu fiz uma alteração mais brusca no M, porque eu queria que o M ele pudesse começar com o M como se fosse um pouco mais sutil, né, mais delicado ainda. Então eu tirei uma coisa que era brusca para algo mais delicado, mais leve, né? Então, para manter essa ideia do feito à mão. E aqui nós também mantemos a padaria de Vigo, né, como a gente já tinha citado lá no começo, porque é de forma estratégica para alcançar o público geral de Vigo e não apenas de Mantelas, né? Nós temos agora as assinaturas. Então, voltando aqui, nós temos um logotipo e aqui são as assinaturas da marca. Por que assinaturas? Porque nem sempre você vai utilizar seu logotipo principal, que é esse. Em alguns momentos você vai utilizar o seu logotipo circular, que pode ser em stickers, né? Figurinhas, pode ser algum lugar da fachada, pode ser a bandeirola que fica do lado de fora da loja também. Pode ser também esse mais oval, que é para embalagens, que é para rótulos. Então eu pensei em como que a marca vai ser utilizada em vários desses formatos, né? Então você tem 3 formatos para utilizar, as 3 são oficiais, cada uma você vai utilizar conforme a situação. Nós temos aqui a aplicação agora da marca, que é a aplicação das cores. Então mostrando por que faz sentido, né, utilizar apenas o verde e o branco e não ter o marrom aqui. Porque o marrom ele já começaria a poluir demais, ele começaria a trazer coisas que não precisariam, né? Então aqui somente o verde e o branco ele já faz sentido para a marca ser utilizado. Agora, associação visual, que é uma coisa que a gente pensa no sentido de, nossa, eu olhei para isso daqui e eu consegui, sim, alguma coisa me remeteu a isso, entende? Então, quando eu olhei para essa loja, né, essa fotografia, o detalhe que mais ficou na minha mente foi esse todo, né, a cor desse todo listrado. Isso daqui me fez pensar também no próprio estilo de comércio local. Então, tem vários comércios locais que eles usam todo dessa forma, né? Então, é colorido, listrado, somente cor única. Então, esse todo eu acabei utilizando essas cores aqui para a gente até aplicar no próprio todo que vocês forem fazer após a reforma. Então, pensei que seria uma associação visual bem interessante para a marca, né? Então, entra naquele lado também de ser simples, né? De realmente mostrar o que é um comércio local, mas ao mesmo tempo ele tem essa sofisticação que nós criamos com essas cores também, essa combinação de cores. Eu trouxe frases porque não somente a identidade visual, né? Não é somente o que a gente vê que expressa o que a marca é, mas é o que a gente ouve também. Então as frases, elas também estão dentro do universo da marca. Então o que você diz, né, e o que você repete faz todo sentido para que as pessoas elas lembrem e pensem na marca como vocês querem que elas pensem. Então eu trouxe uma estrutura de algumas frases aqui, coloquei português e espanhol, só que vocês podem também, ao longo da aplicação da marca de vocês, e incluindo mais frases, né? Frases que vocês acreditam, frases que vocês acham que é importante, que vocês refletem sobre. Só que seria interessante essas frases também fazerem sentido com o restante da obra, né? Então aqui nós temos a primeira. Feito à mão todos os dias. Então aquilo que a gente valoriza, né? O artesanal, uma coisa que é feita à mão, uma coisa que a gente se doa para entregar para as outras pessoas. Sabor e simplicidade para as suas manhãs. Então, aquilo de brincar com também a simplicidade, né? Poxa, a gente entrega um sabor absurdo, só que a gente não deixa de trazer a simplicidade junto com ele. Então, às vezes as pessoas elas não querem acelerar, elas querem desacelerar. E a simplicidade ela entra muito nisso, né? Para ajudar nesse quesito. Para aqueles que encontram beleza no simples, então
também existe um público certo para isso, não é todo mundo que vai querer. Então tem pessoas que elas querem entrar num lugar mais arrojado e infelizmente essas pessoas não são pra gente. Então o nosso estabelecimento é um estabelecimento um pouco menor, é um pouco mais minimalista, ele vai trazer tipos específicos de pessoas, né? Então, os jovens que apreciam essa simplicidade, as pessoas que são turistas que estão frequentando ali, que elas querem uma coisa também que vão relembrar, por exemplo, um cômodo da casa dele, vão relembrar ali um local da cidade dele. Então, a simplicidade ela vem até com um fator de afeto, né? De relembrar coisas que são mais pessoais para nós, coisas que são mais nostálgicas. A pausa para o café que o seu dia merece. Então, aquilo que eu tinha falado de desacelerar, né? Então, ele entra nisso, né? O dia está muito estressante, estou muito acelerado, muito preocupado com o meu trabalho. Cara, eu tenho que tirar uns 5 minutinhos aqui para ir lá na Mantelas, tomar aquele café e relaxar, sabe? Sentir o aroma do café, sentir a textura do pão que eu gosto e relaxar. Então, essa é a pausa que eu mereço. Um cantinho de Vigo com sabor especial. Então, é aquele fato, né, de trazer essa sensação de que eu estou falando com alguém que me conhece, ou alguém que é especial para mim, alguém que valoriza o que é simples como eu valorizo, né? Então, eu quero tratar as pessoas como se elas estivessem em casa, de fato. Principalmente as pessoas que são turistas, porque a pessoa sai da casa dela e acaba encontrando um lugar que faz ela se aproximar da casa dela, mesmo estando longe. Então é um fator que a gente começa a trabalhar para a marca, trabalhar com essas frases, que faz as pessoas perceberem a marca de uma outra maneira, né? Não é apenas uma padaria, é um lugar que eu posso ir para relaxar, para descansar, para apreciar. Agora nós temos a aplicação da marca de fato. Então temos a aplicação da identidade visual, mostrando como eu penso que a marca pode ser aplicada. E agora nós vamos ver, de fato, a ação da marca, né? Temos a primeira imagem aqui, são 3 imagens na verdade, né? A primeira é uma pessoa na frente da Mantelas apreciando seu pão, seu café. A segunda imagem, apenas uma imagem assim de um pão com café ali. Parece até uma imagem muito e super caseira, então seria legal, né, a gente levar essa imagem caseira para a nossa identidade, né, para as fotos, as fotografias que forem tiradas, porque como eu falei, né, gerar esse sentimento de que a pessoa ela saiu de casa e vai comer em casa, né, um lugar que conforta ele como se fosse a casa dele, é uma coisa que é muito importante para a marca, né? Então, o artesanal com o caseiro. E aqui embaixo nós temos um estilo de foto, que a gente utiliza a foto mais um texto, né, para expressar mais esse sentimento da marca, né? Então, o sabor do feito à mão a cada dia, né? E aí nós temos a aplicação de como ficaria a etiqueta da marca na sacola, né? Depois nós temos aqui o Instagram. Então, nós temos o Instagram com o fundo preto ou fundo branco. Geralmente as pessoas já utilizam no fundo preto, então quando você for utilizar o Instagram no fundo preto, tem que ser essas cores, né? Cores mais claras para dar contraste. E aqui abaixo alguns estilos de postagem que a gente poderia fazer. Aquelas fotos que eu já mostrei na primeira linha. Na segunda linha, uma foto que vai representar mais o trabalho do artesão, né, no dia a dia ali. Uma foto também do toldo da fachada, mostrando que vocês estão ali no local, né? Estamos aqui na Rua Mantelas, tal. Beleza, já faz um post para marcar presença. Aqui um cardápio, outra sacola e uma foto com foco no doce. Então, fotografias nesses estilos, né? Simples, só que com foco no detalhe, né? Foco nas coisas que você quer mostrar para o cliente. Aí a aplicação no celular. Nós temos aqui o todo, né? Como ficaria. Então, todo seguindo aquele mesmo estilo de trazer as linhas, né? As listras, com a marca aqui na frente, com aquele estilo de assinatura oval, como eu tinha mostrado. Nós temos agora o menu. Então, o menu também pensei em uma coisa simples, uma coisa minimalista, que aí os símbolos eles funcionam para mostrar do que se refere, né? Quais são os cafés que tem aqui, os pães, tipos de pães, quais são os doces, né? Então, isso daqui ele vai ser uma linguagem quase universal, né? Então, a pessoa basicamente vai ver o símbolo e o preço de cada um dos itens. Aqui nós temos a versão circular, né? Uma bandeirola isso daqui. Então, quando vocês forem utilizar uma bandeirola no estabelecimento de vocês, vai poder utilizar essa versão. Aqui é mais quando for fazer algum banner, né? Algum cartaz por aí na cidade para ficar fixo, você poder utilizar dessa forma. Então, qual que é a principal função do banner, né? Do cartaz? Uma das coisas, né? Se você tiver uma promoção tipo muito especial,
O valor do meu pão de 10 sai por R$ 5, tipo uma promoção muito especial que você quer atrair muita gente, faz sentido você ter um banner ali para mostrar para as pessoas, só que é um banner temporário, né? Então logo quando acaba a promoção você vai tirar. E uma outra ocasião que é para você usar o banner ou a fachada ou o cartaz é quando você quer criar relacionamento com as pessoas. Então você, por exemplo, utiliza aqui esse espaço para colocar uma coisa que você acredita, uma coisa que faz sentido para a marca. Então aqui está a imagem principal do pão com o logo, né, com a etiqueta da marca. E nós temos aqui a frase da marca, né, o sabor feito à mão de cada dia. Então, isso daqui, essa frase, ele já esmiuça, ele já se aprofunda, já reflete o que a marca é, o que ela acredita. E as pessoas vão bater o olho, elas não vão entender de cara, elas vão olhar assim e refletir. Cara, o que será que é isso? Eu sei que é uma padaria porque tem um pão ali, tá? Eu vi o logotipo, eu sei que é a Mantelas, mas e essa frase? Então, essa frase ela faz com que a gente comece a criar relacionamento com as pessoas, entende? Criar significado para que as pessoas, quando elas forem lendo mais frases da marca, ela conheça mais e se aprofunde mais do que a Mantelas é. Aqui é um sticker, né? Como funcionaria também. Então, você pode imprimir para pregar, sei lá, em alguns locais específicos e até embalagens para a marca utilizar. Pode ser pregado em algum evento também que vocês utilizem para que as pessoas conheçam mais também a Mantelas. Então, tem N formas de utilizar a figurinha. E aqui uma embalagem para sacola de pão, né, para sacola de compras que vocês forem fazer. Eu utilizaria dessa forma oval, que seria uma forma mais comercial de utilizar ela. E é isso. Finalizamos aqui a apresentação. Passei um pouco rápido as imagens, porque como eu já tinha explicado antes na estratégia, aí vocês podem utilizar o PDF para analisar com mais calma, mais cuidado as imagens e ver o que vocês mais identificaram, o que vocês mais gostaram. Se teve alguma coisa que não fez sentido, também podem falar que a gente vai analisar juntos. Se fez sentido, aí a gente tem que avançar para o próximo passo, né? Que é produzir os materiais que a marca precisa para ser colocado em atividade. Só que para agora, o que eu preciso é validar se faz sentido ou não faz sentido. Então, podem ter calma, podem ver no tempo de vocês e assim que vocês puderem dar um retorno, a gente conversa no WhatsApp, beleza?